Olá, queridos irmãos, queridos amigos que estão participando da nossa série de estudos. Durante a Semana Santa, estaremos trazendo uma série de lições e ensinamentos baseados nas Escrituras, que vai trazer paz, esperança e conforto ao seu coração. Eu gostaria de lhe convidar que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos ler o versículo 35 até o 40. Disse assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse Jesus: Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus faz uma grande pergunta para seus discípulos. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm tanta fé? Por que vocês têm que ter fé? Sabe, queridos amigos, muitas vezes está tudo bem na nossa vida, está tudo tranquilo e de repente acontecem aquilo que a gente menos espera, as crises e os problemas. Quando os discípulos entraram naquele barco, eles esperaram que em poucas horas eles chegassem na outra margem, chegariam ali para descansar, seria tudo tranquilo. Seria uma viagem com muitas viagens que eles já tinham feito. Não esperavam que aconteceria um grande temporal, essa tempestade. Isso era uma coisa que não estava nos planos, nos projetos. E assim acontece na nossa vida. Às vezes está tudo bem conosco, a gente faz planos, projetos, mas os problemas acontecem de um momento para outro. Talvez você estava bem, tudo tranquilo, e de repente você percebe que alguém da sua família pegou Covid, está doente, está internado. Os problemas acontecem na hora que você menos espera. Aqui no livro Desejados de Todas as Nações, na página 334, amplia um pouquinho esse detalhe do momento que aconteceu essa tragédia na vida dos discípulos. Disse assim: A tarde fora calma e aprazível. Foi uma tarde tranquila aquele dia. E espalhava-se por todo o lago a tranquilidade. De súbito, porém, sombrias nuvens cobriram o céu. O vento soprou rijo das gargantas das montanhas sobre a costa oriental, rebentando assim sobre o lago uma violenta tempestade. Pusera-se o sol e a escuridão da noite baixou por sobre o tormentoso mar. As ondas furiosas açoitavam pelos alulantes ventos, sacudiam com violência o barco dos discípulos e ameaçavam em submergi-lo. Aqueles intrépidos pescadores haviam passado a vida no lago e guiado a salvo a embarcação em meio a muitas outras tormentas. Agora, porém, sua resistência e habilidade não valiam de nada. Achavam-se impotentes nas garras da tempestade e sentiram que estavam desamparados e perderam a esperança ao ver o barco que estava inundando-se. Sabem, queridos amigos, a primeira lição que eu vejo aqui é que os problemas, as tempestades na nossa vida são imprevisíveis. Acontece no momento que a gente menos espera. Hoje você está bem e quando você está tranquilo, você recebe a notícia de uma tragédia, de um problema. Talvez seja espiritual, seja um problema de saúde, um problema no casamento, um problema com seus filhos. Acontece na hora que você menos espera. Agora, muitos desses problemas que acontecem na nossa vida são problemas inadministráveis. Ou seja, você não pode controlar mais. Aqui disse no livro Desejados de Todas as Nações que os discípulos, por serem pescadores,
Muitas vezes eles tinham atravessado o mar da Galileia e sempre eles tiveram sucesso. Eles enfrentaram muitos temporais, muitos problemas, mas eles tinham experiência. Eles sabiam como chegar até o final. Eles não eram assim pessoas inexperientes. Não era a primeira vez que eles estavam lidando com um problema, com um temporal. Só que esse temporal aqui, de maneira especial, foi diferente do que os outros. Porque por mais que eles usaram todas as técnicas de navegação, as coisas que antigamente eles tinham feito, mas não conseguiam controlar o barco. O barco estava se afundando. De nada adiantou a sua experiência, o seu conhecimento, o barco estava afundando. E assim acontece na nossa vida também. Todos nós já temos lidado com problemas. Todos nós já temos passado problemas no casamento. Todos nós já temos passado problemas financeiros. Todos nós já temos visto gente querida da nossa família passando por dificuldades. E muitas vezes a gente tem conseguido trabalhar, lutar e conseguir a vitória. Mas tem momentos que, por mais que você já passou por esses problemas, tem tormentas que são administráveis. Tem problemas que acontecem na sua vida que você não consegue mais controlar, lidar. Eu conheço muitas pessoas que passaram por problemas muito sérios de saúde, mas pegaram agora a Covid, estão internados, e eles percebem que é totalmente diferente, não tem o que fazer, não tem como controlar. É uma doença totalmente diferente. E essas coisas acontecem na nossa vida. E é assim que os discípulos se sentiram, era no meio desse problema que eles se encontravam. Agora, o que me surpreende é a atitude de Jesus. Ele estava dormindo na popa. Quando os discípulos foram acordá-lo, ele se levanta e ele disse, olha, ele primeiro disse para os discípulos, por que vocês não têm um bom ânimo? Por que vocês estão tudo desanimados, tudo tristes, com medo? Acaso vocês não têm fé? Por que vocês não têm fé? Jesus questiona os discípulos e lhes disse, olha, em lugar de vocês ter fé, vocês estão tendo medo, porque as coisas não deveriam ser assim. Vocês deveriam ter fé. Agora a pergunta que eu faço para vocês é, por que os discípulos deviam ter fé e não medo? Se o problema pelo qual estavam passando era um problema muito grave, muito sério. Por que Jesus fala para nós termos fé no meio das tempestades da nossa vida? Eu vejo que Jesus tinha motivos pelo qual ele lembrou os discípulos a importância da fé. E são os mesmos motivos pelo qual você precisa ter fé hoje em dia. Porque vocês sabem, queridos amigos, que o mundo está desesperado. Tem muita gente que não dorme bem, tem muitas pessoas que estão nos hospitais, tem familiares que estão aí vendo seus seres queridos doentes, estão com temor, com medo, não sabem o que fazer, vendo no noticiário tantos dados negativos aí, tantas mortes, e as pessoas começam a se desesperar, mas isso, mais aquilo. Jesus disse, no meio das grandes tormentas, no meio das tempestades, tenha bom ânimo, tenha fé. Como ter fé no meio dessas tempestades? Primeiro motivo pelo qual a gente deveria ter fé. Aqui no versículo 35, disse o seguinte, Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse a seus discípulos, passemos para a outra margem. Quem falou que deviam passar para a outra margem? Foi um dos discípulos ou foi Jesus? O texto bíblico disse que foi o próprio Jesus. Jesus chegou a seus discípulos e lhes disse, olha, passemos até a outra margem. Jesus prometeu que eles estavam entrando no barco não para se afundar no meio do mar. Eles não estavam entrando no barco para morrer afogados. O destino dos discípulos não era o mar. O destino dos discípulos era a outra margem. Então, assim, os discípulos eles não deviam ter medo porque deviam confiar na palavra, na promessa de Jesus. É nos momentos difíceis que você precisa confiar, depender e reivindicar as promessas de Jesus. Há muitas maravilhosas promessas ao longo das Escrituras. Jesus disse que quando você passe pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passe pelo fogo, o fogo não vai arder sobre você.
Então, nos momentos mais difíceis da sua vida, lembre-se das promessas de Jesus. Lembre-se das palavras que ele falou. Não precisamos ter medo. Precisamos confiar em Deus. É Ele que está nos guiando. É Ele que vai nos levar até a outra margem. Talvez esteja falando nesse momento para alguém que está passando um problema muito difícil na sua vida. Você está muito angustiado, o seu coração está lhe doendo, você está passando um problema muito sério. Mas nesse momento eu gostaria de lhe convidar que você colocasse seus olhos em Cristo. Nesse momento eu gostaria de lhe convidar que você lembrasse das promessas lindas de Jesus. Quando a sua vida está nas mãos de Deus, pode ter fé, tenha bom ânimo, você não está só. Segundo motivo, aqui no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 36, diz assim: E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Assim que terminou o trabalho missionário de Jesus e seus discípulos, disse que os discípulos despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Jesus entrou no barco e, como Jesus estava tão cansado, ele foi lá na popa e ele ficou dormindo aí, descansando. Mas Jesus estava no barco. Os discípulos não deviam temer, porque eles não estavam sós. Jesus estava com eles. Jesus estava dentro do barco. Jesus viajava com eles. E é por isso que isso me enche aqui de esperança. Sabe, queridos amigos, existem pessoas que estão nesse mundo viajando sozinhos. Não convidaram Jesus. Vem o temporal, vem os problemas, a pessoa não tem esperança e começa a se afundar e é uma crise. E às vezes coisas ruins acontecem, inclusive. Agora, quando você tem a certeza que Jesus está no seu barco, Jesus está guiando sua vida, Jesus está guiando sua família, é diferente. Porque você sabe que ele é o capitão. Você sabe que é ele que vai levar o navio até o destino. Então, tenha certeza que Jesus está na sua vida. Tenha certeza que Jesus está na sua família. Convida Jesus para ser o primeiro e o último na sua vida. Amém? Aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus fez uma promessa linda para a sua igreja. Ali disse Jesus: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até o fim desse mundo, Jesus estará com a sua igreja. A gente tem que ter plena certeza. Especialmente nesses momentos que a gente pensa, parece que estamos abandonados, nesses momentos que estamos perdendo a esperança, Jesus está conosco. Não estamos sós. Ele está guiando a nossa vida, Ele está guiando o seu casamento, Ele precisa estar no controle da vida de seus filhos. Confia, Jesus precisa estar no nosso barco. Terceiro motivo pelo qual os discípulos não deviam ter medo e deviam ter fé. Está aqui no versículo 38. Marcos capítulo 4, versículo 38. Diz assim: E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, mestre, não te importas que pereçamos? O que Jesus estava fazendo? Disse, ele estava lá na popa, dormindo, descansando tranquilamente. O coração de Jesus não estava cheio de medo, de pavor, não. O coração de Jesus estava tranquilo, estava em paz, em segurança. É possível alguém dormir tranquilamente no meio desse temporal? O barco se balançava daqui para ali. Havia gritos de desespero, muita gente fazendo barulho, e Jesus está dormindo. Jesus está tranquilo. Sabem por que Jesus estava tranquilo? Porque ele sabia que seu Pai estava guiando sua vida e seu ministério. A vida de Jesus estava nas mãos de seu Pai. Por isso que ele tinha essa paz e essa tranquilidade. E é isso que Jesus quer transmitir para o seu coração. Em muitos lugares Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Jesus disse que devemos ter paz, tranquilidade. A gente precisa confiar nas promessas de Deus,
descansar nos braços do nosso Pai Celestial. Nessas grandes tempestades, você precisa descansar tranquilo, dormir confiante em Deus, sabendo que Ele está guiando o seu barco. Você não precisa desesperar. Lá fora, o mundo está gritando. Lá fora, tem barcos se afundando. Lá fora, está acontecendo muitos desastres, muitos problemas. Mas no teu barco, precisa ter paz e tranquilidade, porque Jesus te transmite isso. Já Davi dizia, né? Em paz me deitarei, logo pegarei o sono, porque somente Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Então, quem nos dá essa paz, essa tranquilidade? Só o Senhor Jesus Cristo. É por isso que você precisa descansar em paz e tranquilidade. Confie em Deus. Nesses momentos difíceis, nós precisamos encontrar um espaço, um tempo para estarmos na presença do nosso Pai Celestial. E você desfrute essa paz, essa tranquilidade que só Jesus pode transmitir. Quarto motivo pelo qual os discípulos não deviam ter medo e deviam ter fé está aqui em Marcos capítulo 4, versículo 39. Diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Jesus se levanta, depois de ser assim, acordado, né, pelos discípulos, e a primeira coisa que ele faz, ele repreende o vento e o mar. Ele disse: acalma-te, emudece. E nesse momento o vento se aquietou e se fez grande bonança, e todos os discípulos ficaram aí se perguntando: uau, mas quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem que tem tanto poder e tanta autoridade para poder fazer esse milagre? Ele é Jesus de Nazaré. Sabem, queridos amigos, você não precisa ter medo, porque Jesus é Deus, Ele tem poder. O mundo e as coisas que estão nesse mundo estão sob o controle dele. Nada acontece se Deus não permite. Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para acabar com a Covid, Deus é poderoso para te levantar aí do hospital, Deus é poderoso para restaurar seu casamento, Deus é poderoso para restaurar sua vida financeira, Deus é poderoso para restaurar a vida de seus filhos, Deus é poderoso para te curar. Confia nesse Deus maravilhoso. Nós não temos um Deus de papel, nós não temos um Jesus imaginário, nós temos um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Ele está no controle desse mundo e você precisa entender disso. O seu Deus é um Deus do impossível. Confia no poder maravilhoso de Deus. Aquele Jesus que repreendeu o vento e o mar e trouxe bonança e tranquilidade e paz é o mesmo Deus que vai repreender a doença da sua vida. É o mesmo Deus que vai trazer a paz, a tranquilidade na sua vida, na sua família. Confie nas promessas de Deus. Ele precisa estar no controle da sua vida. Eu te pergunto nesse momento: você acredita nesse Deus maravilhoso? Você acredita que Jesus de fato pode fazer grandes milagres na sua vida? Você gostaria de convidar para que Jesus esteja no barco, esteja na sua vida, esteja guiando sua família, e que Jesus nos leve em paz e segurança até seu destino, o destino que só Deus sabe? Você gostaria de falar isso para Jesus? Você gostaria de experimentar isso? Então, nesse momento, eu te convido para que você abra seu coração para Jesus, permita que Ele entre na sua vida, permite que Ele te traga essa paz, essa tranquilidade, essa confiança. Nesse momento, vamos terminar fazendo uma oração. Eu lhe convido que você feche seus olhos para juntos falarmos com Deus. Eterno Pai, nesse momento, estamos vivendo talvez um dos momentos mais difíceis, trágicos da história da humanidade. Tem muita gente, Senhor, que vê que seu barco está se afundando, tem gente gritando de temor, tem gente angustiada, mas nesse momento, Senhor, queríamos que o Senhor colocasse paz, tranquilidade e esperança nos nossos corações. Nesse momento, Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa mensagem, para que nesses momentos difíceis que eles estão atravessando, nesses momentos tão angustiosos que parece que tudo está perdido, que eles, Senhor, consigam esperança em Ti. Que eles percebam, Senhor, que o Senhor está guiando suas vidas, que eles te convidem e que eles experimentem, Senhor, grandes milagres
que só o Senhor Jesus pode fazer por eles. Então, querido Pai, a nossa vida está nas Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos amigos, foi muito bom participar da mensagem de hoje. Amanhã continuaremos com as próximas lições. Participe, compartilhe essa mensagem com outras pessoas que estão precisando ouvir da palavra de Deus e que Deus restaure a nossa vida. Lembre-se, nas maiores tempestades da nossa vida, nos momentos mais difíceis, mais críticos, podemos ser restaurados porque Cristo está guiando a nossa vida. Que Deus te abençoe.